Fala rapaziada, feliz ano novo pra todo mundo. Tô gravando esse vídeo no primeiro dia do ano de 2026, né? Agora umas 5h30 da manhã. Passei minha virada do ano aqui na praia e amanheci com essa imagem aqui, ó. Coisa maravilhosa. E galera, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu coloquei no meu coração, né? E eu quero que vocês também coloquem no coração de vocês. Eu sempre falo aqui que a minha intuição no canal não é ficar pregando, mas eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus. E o maior foco desse ano que a gente tem que ter é... Como eu posso dizer? A gente se apegar com Deus. 2025 eu tive muita experiência com Deus. Muitas coisas assim que realmente eu vi que Deus tá comigo, eu vi que Deus me ama, eu vi que Deus cuida de mim. E eu prometi pra Deus que se eu passasse por todos os momentos difíceis que eu tava passando, se eu conseguisse alcançar as coisas que eu queria, se eu vivesse as coisas que eu desejava no meu coração, eu ia falar dele, né? Eu sempre ia falar das coisas boas que ele fez. Então é isso, o meu foco desse ano é focar em Deus, né? Focar mais em Deus e transmitir tudo aquilo que ele fez, que ele vai fazer, enfim. Cara, 2025 foi um ano assim que, tipo, muita coisa legal aconteceu comigo. Vários momentos assim que... Deixa eu mudar aqui. Vários momentos assim que eu falei, cara, tipo... Deus, só Deus pode me ajudar. E realmente nos momentos assim que não tinha ninguém pra me ajudar, Deus foi meu refúgio, Deus foi a minha fortaleza. No mês de novembro eu praticamente já tinha me decidido a ir embora da praia, né? Deixa eu mostrar esse pôr do sol pra vocês, gente. Tinha decidido ir embora porque eu não tinha conseguido um serviço, as coisas estavam ficando difíceis, o dinheiro que eu trouxe tava acabando, e aquele desespero, né, do ser humano. E eu falei, cara, eu vou embora, em dezembro eu vou embora. E eu tinha decidido isso no meu coração e falei só pra minha mãe. E eu orei a Deus, falei, Deus, seja feita a sua vontade, né? Se for pra mim ir embora, eu vou. Se não for, vai acontecer alguma coisa. E, cara, no outro dia eu acordei com uma vontade muito grande, assim, de ler um versículo da Bíblia que tá no livro de Mateus. Mas na hora que eu abri a minha Bíblia, eu não faço isso, mas na hora que eu abri a Bíblia, caiu no livro de Jeremias. Agora eu não me recordo muito o capítulo que era, mas era um capítulo onde Deus falava pro povo de Israel, que estava exilado pelo rei da Babilônia, para eles não voltar para a antiga terra deles, porque eles estavam com medo de passar fome, eles estavam com medo de não conseguir aquilo que eles queriam. E cara, aquela passagem bíblica era tudo o que eu estava vivendo. Eu era o povo de Israel e Deus estava falando comigo através daquela passagem de Jeremias. E depois que eu li aquela passagem, cara, eu fechei a Bíblia e chorei muito, porque realmente era o que eu estava vivendo. Eu queria voltar para trás e abandonar os sonhos, né, que eu tinha de morar aqui, de ter uma vida mais saudável, de ter uma vida diferente, né? E no final, fechei a Bíblia, chorei pra caramba. E no final Deus abriu uma porta pra mim, eu consegui um emprego e a minha vida agora tá se acertando. Então, cara, isso foi uma das coisas que Deus fez por mim esse ano. E eu falei pra Deus, depois dessa experiência, falei, Deus, toda oportunidade que tiver, se o Senhor fizer alguma coisa na minha vida, eu vou testemunhar. E é isso que eu tô fazendo agora. Então, vamos começar o ano de 2026 buscando a Deus, porque a Bíblia diz assim, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que a gente busca Deus, a partir do momento que a gente confia em Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida, né? Porque Deus é tudo, né? Eu já tentei muitas vezes
desacreditar de Deus, né? Eu já tentei muitas das vezes. Já tentei, cara, já li coisas contra Deus, enfim, mas no final, cara, eu não consegui. Porque quando a gente tem uma experiência com Deus, não tem como a gente desviver isso, né? Nem sei se existe essa palavra, mas não tem como a gente esquecer as experiências que a gente vive com Deus. E para fortalecer a minha fé, eu acredito que Deus fez uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, né? Um amigo meu, ele sempre se declarou ateu, né? E no começo desse mês, ele me ligou e falou: Vinícius, aconteceu uma coisa comigo e você foi a primeira pessoa que eu pensei e eu quero falar pra você, eu tive uma experiência com Deus. Então, uma pessoa assim que sempre se declarava ateu, assim, eu não acreditava que ele era ateu, né? Porque eu acreditava que ele ainda não tinha uma experiência com Deus. E no final ele teve essa experiência. E cara, ele estava muito feliz por ter tido essa experiência com Deus. E isso fortaleceu ainda mais a minha fé. Eu falei: Deus, realmente, o Senhor é bom, o Senhor existe. E é isso. Então, galera, se apega com Deus esse ano de 2026. E tudo que você colocar na sua vida, tudo que a gente planejar, tudo que a gente sonhar, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, vai acontecer. E é isso. Que esse ano seja um ano muito bom pra gente. E pode ter certeza que esse ano eu vou me dedicar ao máximo a esse canal. Porque por mais que muitas das vezes eu acredito que, ninguém assiste, mas várias pessoas vêm falar pra mim que os vídeos têm ajudado elas, têm incentivado. E esse é o maior motivo de eu estar gravando esses vídeos. Então tamo junto, galera.